Bom, gente, vou mostrar aqui pra vocês como que pinta, que faz a profundidade desse vaso, tá? Pintei aqui algumas folhas, mas o objetivo desse risco é mostrar a pintura desse vaso pra vocês, tá? Primeiramente, eu vou pintar essa parte aqui, que é a profundidade do vaso. Vou passar amarelo. Não preciso usar clareador, porque eu vou suavizar bem, então não há necessidade. Fiz essa parte aqui. Vou pegar um outro pincel para poder fazer essa profundidade aqui da boca, que é dentro do vaso. Vou usar cerâmica e vou contornar aqui, ó. Sempre com a tinta de um lado só do pincel. E aqui vou suavizar. Sempre com a tinta do lado de fora, eu vou obter um contorno mais perfeito. Vou pegar um pincel um pouco menor. Já tá trabalhando essa pontinha aqui, ó. Lembrando, suavizando sempre para não ficar o risco. Vou usar um pouco de branco nessa parte de cima aqui, ó, vou colocar um pouco aqui, vou limpar o meu pincel e em círculo eu vou suavizando. Para dar uma luminosidade aqui em cima. Tá? Vou usar a tinta preta porque eu quero mais profundidade. O preto de um ladinho só do pincel você vai passar aqui. Isso aqui dá uma profundidade maior. Essa técnica eu uso nas minhas telas. Mas já faz um bom tempo que eu estou sem pintar nenhuma tela. Olha só a profundidade que dá. Vou colocar um pouquinho mais aqui. Nessa ponta. Suavizando sempre. Vou fazer a parte da alça agora. Ela tá por trás. Então eu passo o amarelo. Suavizando sempre.
O porquê trabalhar em círculos é que a tinta entra na trama do tecido e fica uma pintura mais bonita. Vou contornar. Lembrando, quando for fazer esse contorno, deixar a tinta de um lado só do pincel. Tiro o excesso, olha, fica de um lado só. Eu passo e vou suavizar. Toda tinta que você passa, você tem que suavizar. Suavizando sempre. Sempre a parte que está embaixo fica mais escuro. Aqui ela vai ficar escura, ó, porque é a parte de baixo. Vou lavar o meu pincel. Vou suavizar isso aqui, ó, para não ficar risco. Com o preto, eu vou estar marcando aqui a profundidade, ó. Vou limpar o pincel e vou suavizar. Essa parte tem que ter um pouco mais de sombra. Nessa parte de cima tem que ter uma luminosidade. Eu coloco o branco e vou suavizar novamente. Lembrando que eu não posso mexer muito nesse branco, eu tenho que deixar um pouquinho de branco para dar uma luz aqui, tá? O próximo passo é fazer o pezinho. O pezinho tá embaixo, então sempre as partes que estão embaixo primeiro. Sempre colocando o pincel de acordo com o tamanho do risco, tá? Às vezes pode exagerar um pouquinho e acaba borrando a sua pintura.
importante na pintura é você não ficar jogando o pincel para cima e para baixo, é você colocar no sentido que forma o seu desenho. Vou colocar um pouquinho de branco nessa parte de baixo, ó. Vou suavizar levemente para dar uma luminosidade no pezinho. Vou marcar mais forte aqui embaixo, ó. Embaixo não tem, tá escuro, então não tem muita luminosidade. O preto eu vou passar aqui embaixo. E vou suavizar. Vamos partir agora o corpinho do meu jarro. Como essa parte aqui é um pouco maior, você pode estar utilizando um pouquinho de clareador, tá? O clareador ajuda a tinta a deslizar com mais facilidade. Tá do lado de cá. Esse aqui é um trabalho que fica muito lindo, tanto no tecido como em tela, usando a tinta acrílica ou a tinta a óleo. Cuidado, gente, com excesso de tinta. Vocês estão vendo aqui que eu passo e já suavizo. Já jogo a tinta para todos os lados. Coloco um pouquinho de clareador, porque o excesso de tinta no tecido, principalmente nos paninhos de copa, se colocar muita tinta, fica aquela coisa emborrachada, esquisita, né? Então tem que ter muito cuidado com isso. Sempre com um pouquinho de clareador, ajuda a esparramar bem essa tinta. Aqui eu não preciso usar muita tinta. Mas sempre cuidando para não ficar falhas. O que eu vou fazer aqui? Vou contornar todinho o meu jarro, olha, com cerâmica. Contornando e vou jogar nesse sentido aqui que eu vou trazer a tinta pro meio, ó. Trabalhando em círculo para essa tinta
penetrar bem no tecido. Cuidado com as pétalas. Passei. Vou trazer pra cá. Vocês usem um pincel número 12, número 14, para dar um efeito melhor. Senão vocês vão demorar muito para pintar e essa tinta vai secar e você não vai conseguir dar o efeito que precisa, que é necessário aqui, tá? Então, aqui eu não vou passar muita tinta, tá? Olha, eu vou dar uma leve passada aqui. Porque eu vou trabalhar um branco agora, para dar uma luminosidade nesse jarro. Vou lavar o meu pincel. E vou colocar o branco. Gente, eu coloco bastante branco aqui nesse meio. Olha. Passo aqui. Vou lavar o meu pincel. E vou passar apenas aqui por fora, olha. O meio dele eu não vou mexer. Então eu vou dando esse efeito aqui, ó. Eu vou dando essa luminosidade. Vou lavar o pincel bem lavadinho e venho aqui no meio levemente, sem mexer no meio. E dei a luminosidade que meu vaso precisa. Vou fazer um pouquinho aqui também, ó. Com um pouco mais de cerâmica, eu vou dar uma realçada aqui, aonde tá o gargalo da minha jarra, e deixar ela mais cheinha. Vou passar o preto aqui nessa parte. Para dar um tom de envelhecido. Um pouquinho aqui, vou passar um pouquinho aqui no lado de dentro e aqui por fora. E vou suavizar esse preto aqui, ó. Lavo o pincel e volto trabalhando aqui.
Aqui na borda eu vou dar um leve toque com o branco. Nessa parte de cima. E aqui. Então é isso, meninas, espero que tenham gostado, tá? No próximo vídeo vou terminar as folhas e começar as flores pra vocês, ok? Beijos, até a próxima!